Oi, gente! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o uso consciente. Mas o uso consciente do quê? De todos os materiais que a gente usa no nosso dia a dia. E para a gente entender um pouco sobre o que é o uso consciente e de que forma ele tem que ser feito, a gente vai começar falando sobre os materiais. Então vamos dar início na nossa aula falando das características gerais dos materiais. Todos os materiais, eles têm massa e volume. Então, de maneira simplificada, a massa é a quantidade de determinado material. Para a gente conhecer a massa de um material, a gente pode utilizar uma balança. E as balanças podem ser de diversos tipos. A gente tem aquelas balanças de braços iguais, ou seja, que você coloca um material de um lado e outro material do outro lado, e ela vai se equilibrando como se fosse uma gangorra. E a gente também tem as balanças digitais e eletrônicas. Geralmente, a gente usa a unidade de medida para medir massa em quilograma, que é representado por kg, ou grama, que é representado por G. Então, a gente sabe que os materiais têm massa e volume e a gente sabe que a massa é a quantidade daquele determinado material. O volume, ele é a medida do espaço ocupado por determinado material, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Geralmente, utilizamos as unidades de medida para volume, como o litro, que é representado por L, ou o mililitro, que é representado por ml, para indicar o volume do material. Então, aqui a gente viu que uma das principais características dos materiais é como ele é medido. E ele é medido pela sua massa e pelo seu volume. Dando um exemplo de volume. Um gás, ele ocupa todo o volume de um recipiente no qual ele vai estar contido. Então, por isso, o volume de um gás será o volume do recipiente todo que está sendo usado para armazenar. Agora, o volume de um sólido, ele pode ser medido se for colocado em um recipiente com líquido. E a forma que ele é medido é o deslocamento que esse líquido vai ter. Então, a diferença entre os níveis do líquido antes e depois da imersão no recipiente vai indicar o volume daquele sólido. Isso porque dois materiais não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Por isso que o contato do líquido com o sólido vai causar essa diferença na quantidade do líquido, já que os dois materiais não podem estar ocupando o mesmo local no recipiente ao mesmo tempo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o estado físico dos materiais. Os materiais, eles podem estar em três tipos de estado. Pode ser o estado sólido, o estado líquido ou o estado gasoso. Por exemplo, em uma temperatura ambiente de aproximadamente 25 graus Celsius, cada material apresenta um estado físico característico. Por exemplo, nessa temperatura, a borracha ela vai ser sólida, a água vai ser líquida e o ar vai ser gasoso. Então aqui a gente viu três tipos diferentes de materiais que se comportam em diferentes estados físicos numa mesma temperatura. Então, a variação da temperatura, ela pode alterar o estado físico de um material e, consequentemente, pode alterar as suas características. Vamos começar falando sobre o estado sólido e as principais características que ele tem. Os materiais no estado sólido apresentam forma definida e volume constante em determinada temperatura. Os sólidos podem ter diferentes características específicas, como a elasticidade, a maleabilidade e a resistência. A gente vai ver cada uma dessas características individualmente. A maleabilidade é a característica que permite que um material seja moldado. São exemplos de materiais maleáveis alguns tipos de plástico e arame. Se a gente pegar um arame, a gente consegue movimentar ele, fazer várias formas com ele, porque ele é um tipo de material sólido que tem a característica de maleabilidade, ou seja, ele é maleável, ele pode ser mudado a sua forma de acordo com o que a pessoa quiser, do jeito que ela quiser moldar ele, ela consegue. A outra característica é a resistência,
que é a capacidade de um material sólido de suportar esforços antes de se deformar. Por exemplo, o ferro. Ele é um material muito resistente, por isso ele é utilizado na produção de ferramentas e na construção de edifícios e pontes. O que acontece? Ele tem uma resistência muito grande que ele pode ser trabalhado, pode tentar ser moldado, pode ser trabalhado com ele até que ele não perca a sua forma, não perca as suas principais características, não seja deformado. Isso é a característica de resistência que um material tem. Por último, a gente tem a característica de elasticidade, que é a capacidade que o material tem de se recuperar totalmente ou parcialmente a sua forma depois que ele foi esticado ou que ele foi encurtado, por exemplo, desde que ele não se rompa. Um exemplo são as tiras de borracha, que elas são elásticas, você pode tanto esticar e encurtar depois. Se ela não se romper, ela tem essa capacidade de retornar à sua forma original, mesmo depois de ter sido aplicado um esforço sobre ela. Então, aqui a gente viu as principais características do estado sólido dos materiais, ou seja, os materiais que estão em estado sólido possuem essas três principais características. Agora a gente vai passar falando um pouco sobre o estado líquido dos materiais. Eles têm forma variável e volume constante em determinada temperatura. Então, um líquido ele adquire a forma do recipiente em que ele está contido sem que se altere o seu volume. Então, se você pegar 500 ml de água, 500 ml de refrigerante, 500 ml de suco e distribuir essas 500 ml em recipientes diferentes, por exemplo, uma garrafa que é larga, uma garrafa que é comprida, uma garrafa que ela é mais achatada, o líquido consegue tornar essa forma da garrafa sem que altere essas 500 ml que aquele líquido tem. Então, o material no estado líquido ele tem essa capacidade de se adaptar no recipiente em que ele foi inserido. Além disso, o material no estado líquido ele também possui algumas características específicas, que é a volatilidade e a viscosidade. A volatilidade, ela quer dizer que um material no estado líquido, ele pode passar para o estado gasoso por meio de evaporação. Então, quanto maior a facilidade de um líquido para evaporar, mais volátil ele é considerado. Por exemplo, o perfume. Ele é um líquido muito volátil, por isso seu volume tende a diminuir com o tempo caso o frasco não fique bem fechado. Isso acontece porque alguns componentes do perfume evaporam com maior facilidade. Então, esse princípio da volatilidade, essa característica, é a capacidade que o líquido tem de se evaporar e se tornar o estado gasoso. Aqui a gente tem o exemplo do perfume, que quando ele fica aberto por muito tempo, ele não é fechado corretamente, você vai perceber uma diminuição na quantidade dele. Isso porque ele tem essa capacidade de volatilidade e ele consegue se evaporar com mais facilidade. A outra característica do estado líquido é a viscosidade, e ela quer dizer sobre a resistência de um líquido ao escoamento. Quanto mais lentamente um líquido escorrer por uma abertura ou pelas paredes do seu recipiente em que ele está armazenado, mais viscoso ele é. Por exemplo, o mel e as tintas usadas em artes plásticas e artesanatos são materiais mais viscosos que a água. Quando a gente vira um pote de mel, a gente vira uma garrafa de água, a gente percebe que o mel ele demora muito mais tempo para chegar no gargalo do que a garrafa. Isso porque ele é muito mais viscoso do que a água. Agora a gente vai passar para o estado gasoso. Os materiais no estado gasoso, eles têm forma e volume variáveis. Assim, o material gasoso, ele pode adquirir a forma do recipiente em que ele se encontra e pode ocupar todo o espaço interior. Uma das características dos materiais gasosos é a capacidade de expansão, que é o aumento do seu volume, e de compressão, que é a diminuição do seu volume, que resulta em mudanças de volume de uma mesma quantidade de material. Materiais no estado gasoso estão presentes em muitas aplicações no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente enche o pneu de um carro ou da bicicleta, a gente está colocando ar atmosférico dentro do pneu, ocupando todo o volume dele com o ar, ou seja, o ar em estado gasoso está preenchendo todo o espaço do pneu do carro ou do pneu da bicicleta.
Então, aqui a gente consegue ver a capacidade que o ar, que é um material em estado gasoso, tem de se alocar e mudar o seu volume de acordo com o recipiente que ele está sendo colocado. Então, aqui a gente viu os três principais estados físicos dos materiais, que é o sólido, o líquido e o gasoso, e a gente viu as principais características que eles têm. Agora a gente vai passar para uma parte importante da aula, que é sobre a transformação dos materiais. Os materiais eles podem apresentar diferentes composições, como a gente já viu. Essas composições vão influenciar nas características e propriedades que esses materiais vão ter. Enquanto algumas transformações não alteram a composição de um material, outras podem levar à sua total modificação da sua composição, com o objetivo de originar novos produtos. Vamos falar das transformações físicas. As transformações físicas são aquelas que modificam o material sem alterar a sua composição. Algumas transformações físicas são reversíveis, ou seja, elas podem ser desfeitas. É o caso das mudanças de estado físico. Outro exemplo é a dilatação térmica, que é o aumento do volume de um material ao ser aquecido. E ao ser resfriado, ele volta ao seu tamanho inicial. Isso acontece muito com alguns móveis da nossa casa, com porta. Dependendo da temperatura que está, como foi a mudança dessa temperatura, a gente tem uma dilatação térmica, onde esses materiais expandem um número relativamente considerável, mas com o passar do tempo e com a estabilização da temperatura, esses materiais voltam ao tamanho inicial sem problema nenhum. Então, isso é uma transformação física que ocorre, ou seja, o material foi modificado, mas a sua composição não foi alterada. Outro exemplo é a água. A gente tem a água em estado líquido, que é a água que a gente bebe, a água em estado sólido, que é o gelo, e a gente tem a água em estado gasoso, que é quando a água está evaporando, quando ela é aquecida. A gente tem a molécula de H2O nessas três partes, nessas três fases da água, mas ela foi modificada na sua estrutura, ou seja, a gente viu a água em três tipos de estado físico, mas é a mesma composição sempre. Então, isso que é a transformação física. Ela modifica o material, mas ela não altera a composição do material. Há também algumas transformações físicas que são irreversíveis, ou seja, que são diferentes das que a gente acabou de ver, que eram as reversíveis. As irreversíveis, elas não podem ser desfeitas. Então, por exemplo, a dilatação térmica ela não é uma transformação física irreversível. Isso porque ela volta ao tamanho original quando há uma estabilização de temperatura. No caso das transformações físicas irreversíveis, elas modificam definitivamente a forma dos materiais. Um exemplo é a fragmentação, ou seja, a divisão da matéria em pedaços, ou seja, em fragmentos menores. Isso é irreversível. Quando a gente pega um prato de louça e ele cai no chão, ele vai se fragmentar em diversos pedaços, de menor massa e menor volume, cada pedaço, respectivamente. Só que o prato não vai retornar ao seu estado inicial, mesmo que colado. Ele vai ter algumas imperfeições. Então, aqui também ocorreu uma transformação física do material, só que nesse caso é uma transformação que ela não pode ser desfeita. Ela vai ser uma transformação definitiva para aquele material. Além das transformações físicas, que são as reversíveis e as irreversíveis, a gente tem transformações químicas dos materiais. As transformações químicas são aquelas que alteram a composição de um material, produzindo um novo material com características distintas do original. Essas transformações podem provocar mudanças no cheiro, no sabor, na cor, bem como na liberação de gás ou de calor, e até mesmo na emissão de luz. Por isso, essas mudanças são chamadas de evidências. No entanto, algumas transformações não apresentam mudanças tão aparentes assim. São exemplos de evidências de transformações químicas a formação do ferrugem, o calor e a luz emitidos para o ambiente por uma vela acesa e a alteração de cor e de textura da massa do pão durante as etapas do seu preparo. Então, aqui a gente vê as transformações químicas quando a gente está preparando um pão, ou seja, a gente está fazendo um pão caseiro,
você vai perceber que a cor e a textura dele vão ser diferentes em cada etapa do processo. No processo que você está fazendo a massa, no processo de fermentação, no processo que ele vai estar sendo assado, isso porque tem várias reações químicas acontecendo ali naquela massa ao mesmo tempo. E a gente tem as transformações físicas e químicas da natureza. Um exemplo de transformação física da natureza seria a quebra de galhos de árvores e as mudanças de estado físico nas diferentes etapas do ciclo da água. Ou seja, quando o galho de uma árvore quebra, a gente teve uma transformação física, mais da natureza, não teve ação do homem ali, exceto quando alguém vai e serra propositalmente o galho de uma árvore. Mas pensando num vento muito forte, numa chuva muito forte, ou no envelhecimento daquele galho, ele vai se quebrar naturalmente. Então, foi uma transformação física da natureza. Também as diferentes etapas do ciclo da água. A gente sabe que o ciclo da água é a água dos rios, mares, oceanos, que evapora. Então, a gente já tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que no futuro vai retornar como forma de chuva, retornando ao estado líquido novamente. E a gente viu que as transformações físicas reversíveis são aquelas que mudam o formato, mas não mudam a composição. Então, é isso que está acontecendo aqui. E exemplos de transformações químicas da natureza, por exemplo, é o processo de digestão dos alimentos, que é realizado pelos animais. Também a alteração da cor e do sabor de muitas frutas ao amadurecer. A gente sabe que as frutas, elas passam por um processo de amadurecimento em que elas mudam a cor e a gente consegue identificar qual é o momento perfeito para a gente consumir elas. A transformação de material orgânico pelos organismos decompositores, ou seja, os organismos decompositores estão agindo sobre um material, transformando ele em material orgânico. Então, aqui a gente tem exemplos de transformações químicas que acontecem naturalmente também na natureza. Então, aqui a gente pode ver que ocorrem transformações físicas com o auxílio do ser humano, ou seja, a influência do ser humano naquele processo, e existem transformações físicas e químicas que ocorrem naturalmente, graças à natureza e todo o poder que a natureza tem. Como eu falei para vocês aqui, que o processo de decomposição é um processo de transformação química da natureza, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a decomposição. Vocês já perceberam quando uma laranja está estragada? Ou qualquer outra fruta, qualquer outro alimento, pode ser até pão, que é muito fácil da gente ver quando ele está estragado. Mas vamos pensar na laranja estragada. A gente percebe que a consistência dela muda, o cheiro muda e o sabor também muda. Então, todas essas características são muito diferentes de uma laranja fresca. E essas mudanças, elas são evidências de que a laranja passou por transformações químicas. A gente concorda com isso? Porque se ela tinha um sabor, agora ela tem outro. Se ela tinha uma cor, agora ela tem outra. Se ela tinha uma consistência, agora ela tem outra. É porque ela passou por transformações químicas, que a gente acabou de ver que ocorrem transformações químicas nos materiais. Além disso, da alteração dessas características, a laranja ela pode ficar recoberta por uma camada branca ou esverdeada. Não sei se vocês já perceberam uma laranja estragada ou qualquer alimento estragado, ele tem uma camada que parece até uma camada de veludo. Essa camada, ela corresponde ao bolor e a fungo decompositor. O que eles fazem? Eles transformam os materiais que compõem a fruta em açúcares, águas, sais minerais e outros componentes utilizados para a sua nutrição. Então, os fungos, eles são organismos que se alimentam de matéria que está se decompondo, ele vai transformar toda aquela matéria em nutrientes para ele. Então, os fungos estão agindo ali em cima da laranja que está estragando, decompondo aquela matéria para absorver todos os nutrientes para ele. Então, aqui a gente está vendo uma transformação química da natureza, que é natural. O fungo é um organismo natural que está no nosso ambiente e assim como nós vivemos procurando alimento, o fungo também faz isso. Mas a forma dele se alimentar é decompondo alguns materiais. Então, o processo todo que o fungo está fazendo resulta no apodrecimento do fruto. Além dos fungos, a gente também tem a presença de várias bactérias que também são capazes de alterar a composição dos alimentos.
e de outros materiais. Por exemplo, a madeira. A gente vê que uma madeira que tem bactéria, ela vai se degradar com muito mais facilidade que uma madeira que não tem bactéria. E esse tipo de transformação no material orgânico recebe o nome de decomposição. E a decomposição nada mais é do que uma transformação química da natureza, como a gente acabou de ver. No solo, o processo de decomposição transforma o material orgânico em componente mais simples. Esse processo é muito importante para manter o equilíbrio do nosso planeta. Os decompositores eles estão presentes na cadeia alimentar. Eles estão presentes na última fase ali, decompondo aquele material, porque ele vai devolver todos os componentes daquele material, ou seja, do animal na cadeia alimentar, à natureza, que por sua vez podem ser absorvidos e utilizados pelas plantas. Então imagine que tem um animal em decomposição. Os fungos e as bactérias vão ali fazer o processo de decomposição nele, transformando toda aquela matéria, tudo que ele tem, em componentes mais simples, consequentemente são nutrientes que vão voltar para o solo, onde as plantas podem absorver. Então a gente vê que o processo de decomposição é um processo muito importante. Embora ele pareça um processo destrutivo, não, ele é um processo transformativo, que a gente viu, ressaltei várias vezes que é um processo de transformação química da natureza, aonde é benéfico para o solo, aonde os fungos e as bactérias estão devolvendo todos os nutrientes para o solo. Aqui a gente vai falar das transformações químicas e físicas do lixo. Já que a nossa aula é sobre o uso consciente dos materiais, a gente vai falar um pouquinho sobre o lixo. A gente sabe que a sociedade humana ela descarta diversos materiais. O lixo orgânico ele é decomposto rapidamente pelos fungos e pelas bactérias no processo de decomposição, e nesse processo ocorre a liberação de gases de odor desagradável e a formação de um líquido escuro denominado chorume. Se a gente deixar aquele saquinho de lixo por muito tempo e a gente pegar e recolher para colocar na lixeira, descartar, etc., a gente vai perceber que tem um líquido no fundo do saquinho. Esse líquido ele é chamado de chorume. E o chorume ele pode estar contaminado por materiais tóxicos, como mercúrio, chumbo, que são provenientes de lâmpadas fluorescentes, pilhas, tintas descartadas inadequadamente, que quando misturadas ao lixo orgânico podem contaminar o solo e os corpos de água. Então, por isso que é importantíssimo o descarte correto do lixo. Porque ao mesmo tempo que a gente está descartando, por exemplo, a laranja que está apodrecida, a gente pode estar descartando uma lâmpada fluorescente, a lâmpada ela vai soltar alguns componentes tóxicos, por exemplo, mercúrio e chumbo, e esse mercúrio e esse chumbo dissolvidos vão entrar em contato com o material orgânico da laranja que a gente também descartou, e assim, no processo de decomposição, quando os fungos e as bactérias vão retornar todos aqueles nutrientes para o solo, o chorume vai junto. Então, o ideal é que os lixos sejam descartados de forma específica, correta, para que não haja essa contaminação e no futuro o solo e, consequentemente, a água e todo o nosso planeta não seja contaminado e poluído. E para a gente, já aproximando do final da aula, falar mais sobre os de origem sintética. Os materiais sintéticos, eles são produzidos por técnicas humanas, ou seja, precisa do trabalho de alguém para produzir eles. E a partir de diferenças matérias-primas. E a gente sabe que as matérias-primas é o componente principal, a origem de tudo para formar um material. Diversos materiais são obtidos da natureza. São exemplos de materiais de origem natural: a areia, o petróleo, a madeira. Todos esses materiais, eles são de origem natural e eles podem ser utilizados para produzir outros tipos de material, ou seja, eles podem ser utilizados como matéria-prima. A areia, por exemplo, se ela for misturada a determinados materiais, ela for aquecida, ela vai dar origem ao vidro, que é um novo material com características bastante diferentes das dos materiais que originaram. A gente sabe que o vidro é totalmente diferente da areia, em questão de resistência, em questão de flexibilidade, em todas as características, mas o vidro foi originado da areia. O vidro é um exemplo de material sintético, ou seja, foi produzido através do homem. E os materiais sintéticos podem ser produzidos de materiais de origem natural, como a gente viu que o vidro é produzido de areia, e a areia é um material de origem natural. Além de que os materiais sintéticos podem ser produzidos de outros materiais que também já passaram por transformações.
Muitos dos materiais sintéticos que a gente conhece, como por exemplo os medicamentos, alguns materiais plásticos, são frutos de etapas de pesquisa e desenvolvimento. Essas etapas incluem a escolha de matéria-prima mais adequada e a avaliação das propriedades dos materiais. Os novos materiais passam por testes antes de serem produzidos em grande quantidade e antes de serem disponibilizados aos consumidores. Vamos falar especificamente do petróleo. A gente sabe que o nosso país é um país muito rico em petróleo, a gente sabe que o petróleo é uma fonte muito grande de dinheiro, que movimenta muito o dinheiro do nosso planeta. Só que o petróleo é um importante recurso natural. Ele é utilizado na produção de inúmeros materiais do nosso cotidiano. Ele é um material insolúvel em água e de origem fóssil, que leva milhões de anos para ser formado. E boa parte do petróleo existente no mundo está armazenado em rochas sedimentares. O petróleo é uma mistura de diversos componentes. A destilação fracionada é realizada em refinarias e é o processo utilizado para separar partes desses componentes, de modo que eles possam ser destinados à produção de diferentes materiais, como, por exemplo, combustíveis, entre eles a gasolina que a gente conhece e o óleo diesel, além de materiais plásticos. Então, o petróleo tem que ser separado corretamente para que cada parte respectiva dele vá para ser produzida um material específico. Outro material muito importante que a gente conversa no tema de uso consciente é o plástico. A gente tem conhecimento de que o plástico ele demora muitos e muitos e muitos anos para se decompor, que ele fica muito, muito tempo na natureza e é um dos principais materiais que a gente tem que tomar muito cuidado na forma que a gente usa e na forma que a gente descarta. Na separação dos componentes do petróleo, como a gente acabou de falar, a gente obtém a nafta, que é uma mistura de compostos que, entre outras aplicações, é destinada à produção de materiais plásticos. Os materiais plásticos, que têm entre suas principais características a resistência e a durabilidade, estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. A gente vê plástico nas embalagens dos alimentos, em produtos de higiene, em remédio, em tudo que a gente compra no mercado, em sacola para armazenar tudo, em produto para casa. Então, tudo que a gente consome hoje em dia, a gente vê plástico, infelizmente. Só que hoje em dia, existe o plástico biodegradável, que é uma opção muito mais viável, muito melhor para ser utilizada. Então, se por um lado o uso dos materiais plásticos trouxe benefícios para a sociedade, por outros, a gente tem um acúmulo de material que se degradam lentamente na natureza. Como a gente sabe que o plástico demora muito tempo para ser decomposto, até mesmo séculos. Então, a durabilidade dos plásticos ela agrava o problema de descarte de lixo e causa diversos impactos ambientais. Como alternativa aos plásticos produzidos com derivados de petróleo, que são não facilmente degradados, estão sendo desenvolvidos os plásticos biodegradáveis. Eles podem ser decompostos por micro-organismos presentes no ambiente, como, por exemplo, os fungos e as bactérias, que fazem o processo de decomposição. Entre as matérias-primas utilizadas para essa pesquisa e desenvolvimento desse novo produto, a gente tem a cana-de-açúcar, a beterraba e a mamona, que são todos produtos de origem natural, como a gente viu nessa aula, que existem produtos de origem natural e produtos de origem sintética. No caso, a produção de plástico biodegradável é através da matéria-prima de produtos naturais, que vão levar a mesma funcionalidade do plástico comum provido de petróleo, mas que vai ser decomposto muito mais fácil, o que vai diminuir drasticamente a poluição do meio ambiente e o acúmulo de lixos no nosso planeta. Aqui a gente tem uma imagem totalmente didática para a gente entender a reciclagem. A gente sabe que cada tipo de material tem que ser descartado no lixo corretamente. O plástico, ele é descartado no nosso lixo vermelho, o vidro é descartado no nosso lixo verde, o papel é descartado no nosso lixo azul e o metal é descartado no nosso lixo amarelo. Lembrando para vocês os pontos que eu disse nessa aula, que é importantíssimo a gente separar lixo descartável de lixo comum, lixo orgânico, pela presença do chorume, levando em consideração que grande parte dos compostos orgânicos do lixo vão voltar para o nosso solo, para o nosso ambiente. Então é importantíssimo que a gente tenha um lixo limpo, um lixo sem contaminação. E para a gente conseguir isso é através da reciclagem. Outro ponto muito importante do uso consciente é a gente viver e sempre lembrar
dos 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Dessa forma, a gente pode adotar um método de vida e hábitos muito mais seguros para o nosso planeta, com a redução do consumo, a redução de produção de materiais, de produção de lixo, a redução de acúmulo de lixo. Tudo isso vai gerar resultados benéficos tanto para nós mesmos quanto para o nosso planeta. A reutilização, ela vai trazer uma economia muito grande para a gente quando a gente aprende e entende como reutilizar de forma benéfica os materiais, além de trazer resultados benéficos principalmente para o meio ambiente e, por fim, reciclar. Quando a gente vê que aquele material não tem como a gente consumir em menor quantidade, não tem como reutilizar ele mais uma vez, a gente recicla. Ou seja, os passos são reduzir o consumo, reutilizar o material e, se não der para aplicar nenhuma das duas opções anteriores, a gente recicla, a fim de garantir que o lixo seja limpo, tenha uma melhor destinação, garantindo uma saúde melhor para o nosso solo e para o nosso planeta. Então, essa foi a nossa aula sobre uso consciente. É importantíssimo que a gente entenda desde a produção dos materiais que a gente consome até o descarte dele, porque muitas vezes a gente só se fala em reciclar, em não acumular lixo, em usar plástico, mas a gente não entende o que tem por trás de tudo isso, a gente não entende de fato o que acontece. Eu espero que com essa aula vocês tenham entendido, tenham compreendido e que ela sirva de influência para que, a partir de hoje, vocês adotem um método de vida e um modo de vida que ajude o nosso meio ambiente com o uso consciente dos materiais. Aqui a gente tem uma lista de exercícios que eu preparei para vocês como método de fixação do conteúdo e como método de aprimoramento desse novo método e modo de vida que eu espero que vocês coloquem na vida de vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula.